No caderno de campo recuperado pela equipe de resgate em fevereiro de 1959, a última entrada era de 1º de fevereiro. A letra era de Zinaida Kolmogorova, 22 anos, estudante da Escola Politécnica dos Urais, filha de professores, aluna brilhante e alpinista de fins de semana, com 7 expedições documentadas no currículo. A anotação dizia que o vento estava forte demais para acampar no ponto planejado e que o grupo havia escolhido uma encosta alternativa para passar a noite. O texto encerrava com uma frase curta, quase mecânica, sem qualquer sinal de angústia. Amanhã continuamos. Ela nunca escreveu mais nada. O caderno foi encontrado intacto, fechado com o elástico no lugar, dentro da barraca que havia sido rasgada de dentro para fora, enquanto ela ainda estava lá. A montanha Kholat-Syakhl fica no lado oriental da Cordilheira dos Urais, na região de Sverdlovsk, a aproximadamente 100 quilômetros ao norte da cidade de Ivdel, no que era então território da República Socialista Federativa Soviética da Rússia. Em janeiro de 1959, aquela parte dos Urais do norte vivia temperaturas que chegavam a 40 graus negativos nas noites mais severas. O vento vindo da planície siberiana atravessava as encostas sem obstáculos, carregando neve em camadas tão densas que os moradores da cidade de Ivdel chamavam aquele fenômeno de Belaya Timá, a escuridão branca. O cheiro do ar naquele período era de gelo seco e resina de pinheiro congelada, um odor que os alpinistas veteranos associavam ao silêncio total, ao tipo de silêncio que só existe quando nenhum animal está vivo o suficiente para fazer barulho. A neve tinha uma textura pastosa na superfície e dura como concreto 30 centímetros abaixo, o que tornava cada passo uma negociação entre o corpo e o terreno. Era nesse ambiente que 10 jovens soviéticos tinham escolhido passar suas férias de inverno de 1959. O grupo era liderado por Igor Alexeyevich Dyatlov, 23 anos, estudante do 5º ano de Engenharia Rádio na Escola Politécnica dos Urais, em Sverdlovsk. Igor não era apenas um entusiasta. Ele havia participado de mais de 20 expedições documentadas, incluindo travessias no norte dos Urais, com durações superiores a 20 dias, em condições consideradas extremas até para alpinistas profissionais. Ele era o tipo de pessoa que construía o próprio equipamento, improvisava rádios de campo e mantinha registros meticulosos de cada expedição, com anotações sobre temperatura, elevação, velocidade do vento e consumo calórico. Seus colegas o descreviam como metódico, a um nível que às vezes irritava, porque ele nunca deixava passar um detalhe sem registrá-lo. Os outros membros do grupo tinham perfis semelhantes. Yuri Nikolaevich Doroshenko, 21 anos, estudante de física. Lyudmila Alexandrovna Dubinina, 20 anos, estudante de engenharia econômica, que havia participado de expedições no Cáucaso. Nikolai Vladimirovich Thibaut Brignoles, 23 anos, filho de um engenheiro deportado durante o período stalinista, formado em construção civil. Semyon Alexeyevich Zolotarev, 38 anos, o membro mais velho, veterano da Segunda Guerra Mundial com condecorações documentadas, instrutor de esportes radicais na Escola Técnica de Kourovka. Eram pessoas reais, com histórias reais, com famílias que recebiam cartas e que comemoravam Ano Novo enquanto eles treinavam para partir. A expedição saiu de Sverdlovsk no dia 23 de janeiro de 1959, num trem que ia até Ivdel. O objetivo oficial era completar a 3ª categoria de dificuldade em alpinismo de inverno, a mais exigente dentro da classificação soviética para esportes de montanha. A rota planejada cobria aproximadamente 350 quilômetros no total, com destino final à cidade de Vizay, passando pela montanha Otorten, que em Mansi,
A língua do povo indígena da região pode ser traduzida de várias formas, mas que alguns linguistas associam à ideia de não vá lá. Os primeiros dias foram exatamente o que um grupo bem preparado esperaria. As fotos reveladas depois mostravam rostos vermelhos de frio, mas sorrindo, garrafas de vodka erguidas para brindes em barracos de madeira, nas margens dos rios, esquis fincados na neve como marcos de conquistas menores. As anotações do diário coletivo do grupo, que vários membros escreviam em rodízio, registravam piadas internas, comentários sobre o sabor terrível da comida enlatada e a beleza contraditória da paisagem nua. Não havia um único sinal de que aquelas seriam as últimas páginas de qualquer coisa. O grupo perdeu um integrante antes de chegar à montanha. Yuri Yudin, 21 anos, o 10º membro, teve de retornar à cidade de Vizay em 28 de janeiro, por causa de uma dor nas articulações que os médicos depois identificariam como os primeiros sinais de um problema crônico. Yuri Yudin seria o único sobrevivente do grupo não porque escapou de algo, mas porque seu corpo simplesmente não deixou que ele chegasse até o que estava esperando pelos outros. Ele abraçou cada um antes de partir. Era o tipo de abraço de despedida que um grupo de amigos troca quando vai se separar por 2 semanas, não o tipo que se dá quando se vê alguém pela última vez. Yudin viveria até 2013 e em todas as entrevistas que concedeu ao longo de 5 décadas, ele disse sempre a mesma coisa quando perguntavam como era carregar aquela memória. Ele dizia que não havia resposta boa para aquela pergunta. Os primeiros sinais de que alguma coisa estava fora do padrão apareceram antes mesmo da montanha. No dia 31 de janeiro, o grupo montou um depósito de suprimentos numa área denominada Auspia, um afluente do rio Losva, a uma altitude de aproximadamente 800 metros. Era uma prática padrão, guardar mantimentos e equipamentos pesados para a viagem de volta, aliviar o peso para a subida. O registro do diário naquele dia era normal, mas havia um detalhe menor, registrado pelo próprio Igor Dyatlov, que só ganhou peso depois. Ele notou que a neve naquela área tinha uma formação incomum, camadas empilhadas de forma que não correspondia à direção do vento observado nos dias anteriores. Ele não soube explicar, e o diário simplesmente seguiu para o próximo parágrafo. Nenhum dos outros integrantes mencionou o mesmo detalhe em suas anotações daquele dia. Ou não viram. Ou viram e preferiram não registrar. No dia 1º de fevereiro, o grupo iniciou a subida em direção ao topo da Kholat Syakhl. A Montanha da Morte, como era chamada pelos Mansi da região, não pelo nome oficial nos mapas soviéticos, mas pelo nome que o povo local havia dado a ela e que nenhum cartógrafo considerou relevante documentar. A inclinação da encosta leste é de aproximadamente 30 graus naquela área, o que não é tecnicamente proibitivo para um grupo com a experiência daqueles 10 alpinistas. Mas o vento naquela tarde estava acima de 30 metros por segundo, segundo os registros meteorológicos da estação de Ivdel. A visibilidade havia caído para menos de 100 metros. Igor Dyatlov registrou que o grupo havia desviado ligeiramente do rumo planejado por causa das condições de vento e que decidiram acampar na encosta ao invés de descer para a proteção da floresta, como seria o procedimento padrão. A explicação que ele deu no diário era prática, quase entediante. Ele queria evitar ter de reganhar altitude no dia seguinte. Era uma decisão lógica. Era exatamente o tipo de coisa que um alpinista experiente decidiria. E foi a última decisão que qualquer um deles tomou de forma inteiramente racional. A tenda foi encontrada pelos esquiadores de busca Boris Slobtsov e Mikhail Sharavin no dia 26 de fevereiro de 1959, 25 dias depois que o grupo havia partido de Vizay sem retornar na data combinada. Slobtsov
Disse anos depois, em depoimento recolhido pelo pesquisador Yuri Kuntsevich em 2003, que a primeira coisa que ele sentiu ao ver a barraca foi alívio, porque ela estava lá, o que significava que o grupo havia chegado. O alívio durou exatamente o tempo que levou para ele perceber o que estava olhando de fato. A barraca estava parcialmente soterrada pela neve, mas a estrutura era reconhecível. O que não era reconhecível era o estado do tecido. Havia cortes, múltiplos, irregulares, de tamanhos diferentes, todos feitos de dentro para fora. Não pela entrada, não pelo zíper, não por nenhum ponto de abertura projetado. Pelos flancos da barraca, pela parte de cima, por lugares onde nenhum alpinista em estado normal jamais rasgaria o próprio abrigo. Eram cortes de faca, feitos com urgência. Feitos do lado de dentro, para fora, no frio de 40 graus negativos, por pessoas que decidiram que sair pela parede da barraca era mais rápido do que usar a entrada. Todos os pertences estavam dentro. Botas, casacos externos, luvas de neve, piquetes de alpinismo, a mochila de Zinaida Kolmogorova, o rádio portátil de Igor Dyatlov, comida que não havia sido tocada, uma câmera fotográfica com o filme ainda dentro, uma segunda câmera, um par de esquis fincados na neve do lado de fora como marcação. Nada havia sido embalado com pressa. Nada havia sido preparado para uma saída rápida. Era como se o grupo tivesse simplesmente parado de funcionar no meio de um momento completamente ordinário e atravessado as paredes da barraca sem parar para pensar em mais nada. As pegadas na neve contavam a história do primeiro minuto depois da saída. Havia rastros de 8 a 9 pessoas, algumas descalças, outras de meias, pelo menos 2 pares com uma única bota cada, movendo-se em direção à floresta de cedros a 1.500 metros em costa abaixo. As pegadas eram espaçadas de forma regular, sem sinais de correria, sem tropeços, sem desvios abruptos. Era como se as pessoas que as fizeram estivessem andando em direção a alguma coisa que sabiam onde era, não fugindo de forma caótica, mas movendo-se com propósito, ainda que desprovidas de praticamente qualquer proteção contra o frio. A 15 graus negativos, exposição completa ao vento naquelas condições é suficiente para causar hipotermia em menos de 40 minutos em um adulto sem preparação. Naquelas condições, naquela noite, com aquele vento, os médicos legistas calcularam depois que o tempo de sobrevivência sem roupas adequadas era de 20 a 30 minutos. O grupo andou mais de 1 quilômetro. Os 2 primeiros corpos foram encontrados sob um cedro grande a 1.800 metros da barraca. Era Yuri Doroshenko e Yuri Krivonichenko, 23 anos, estudante de engenharia civil. Estavam descalços. Krivonichenko estava com apenas uma camisa e calça. Doroshenko com roupas igualmente inadequadas para o frio. Havia restos de uma fogueira pequena ao lado do cedro, galhos que haviam queimado e se apagado sozinhos. A altura do cedro era de aproximadamente 8 metros, e os galhos mais baixos, a 2 metros do chão, estavam partidos de forma que os investigadores concluíram que alguém havia subido neles. Havia fragmentos de pele nos galhos. Uma pessoa de mãos sem luvas havia escalado aquela árvore no meio da noite no frio de 40 graus negativos. Os médicos determinaram que a causa das mortes deles 2 foi hipotermia. Não havia marcas de violência nos corpos. Não havia sinais de luta. Havia apenas 2 jovens deitados na neve sem roupa suficiente para sobreviver e uma fogueira que havia apagado sozinha sem que ninguém tentasse reacendê-la, o que sugeria que quem estava ali havia parado de conseguir fazê-lo antes que o fogo terminasse. Entre a árvore e a barraca, a uma distância de 300 metros do cedro, o corpo de Igor Dyatlov foi encontrado em 27 de fevereiro. Ele estava de costas para a barraca, com o braço direito erguido e curvado sobre a cabeça, numa posição que os socorristas descreveram como
como se estivesse se protegendo de algo vindo de cima. A causa da morte foi hipotermia. A 180 metros de Igor, o corpo de Zinaida Kolmogorova, a autora da última anotação do caderno. E a 300 metros mais adiante, o de Rustem Slobodin, 23 anos, engenheiro recém-formado que havia saído da barraca com uma bota no pé esquerdo e nada no direito. No crânio de Rustem havia uma fratura de 15 centímetros que os médicos inicialmente classificaram como traumatismo crânioencefálico, sem ser a causa da morte. A causa da morte foi hipotermia. A fratura estava lá, mas não matou. O que matou foi o frio. O que causou a fratura permaneceu sem explicação no relatório oficial. Os 4 corpos restantes foram encontrados em 4 de maio de 1959, depois que a neve derreteu o suficiente para revelar um ravina coberta, a 75 metros do cedro onde os 2 primeiros haviam sido encontrados. Os corpos estavam a uma profundidade de 4 metros sob a neve. Eram Lyudmila Dubinina, Semyon Zolotarev, Alexander Kolevatov e Nikolai Thibault-Brignol. O que os médicos legistas encontraram ao examinar esses 4 corpos perturbou a equipe investigativa, de forma que os documentos do processo registram de maneira notavelmente evasiva para um relatório oficial soviético. Thibault-Brignol apresentava fraturas múltiplas no crânio, de profundidade e extensão, que o médico legista Boris Vozrojdeny descreveu no laudo como impossíveis de ter sido causadas por queda simples ou impacto com superfície natural do terreno. Zolotarev tinha 5 costelas fraturadas do lado direito. Dubinina tinha 2 fraturas bilaterais nas costelas, 6 ossos do lado esquerdo e 6 do lado direito, fraturados, com os fragmentos apontando para o interior do tórax. Vozrojdeny disse, em depoimento tomado em 1959 e mantido fora dos arquivos públicos até 1989, que o padrão das lesões era compatível com trauma de alta pressão, como o tipo de impacto causado por explosão de onda de choque ou acidente de veículo de alta velocidade. Não havia superfície naquele ravina que pudesse causar aquilo. Não havia nenhuma explicação para como aquelas pessoas chegaram àquele ponto com aquelas lesões e nenhum sinal externo visível de violência nos corpos. Lyudmila Dubinina não tinha a língua. Não havia sinais de corte ao redor da boca ou garganta. Os tecidos ao redor estavam intactos. A língua simplesmente não estava mais ali. O médico legista registrou a ausência e nenhuma explicação foi incluída no laudo. A hipótese que circulou anos depois nos meios científicos era que o tecido mole havia sido consumido por ação de ácido estomacal regurgitado post-mortem, o que às vezes ocorre em casos de hipotermia prolongada. Essa explicação foi aceita por alguns. Outros notaram que não havia evidência de nenhum outro processo de decomposição compatível com aquela hipótese nos demais corpos encontrados na mesma condição. A língua de Lyudmila Dubinina continua sendo, tecnicamente, um fato sem explicação satisfatória. Um detalhe que surgiu durante a análise das roupas encontradas perturbou a investigação de forma diferente. Algumas peças haviam sido trocadas entre os membros do grupo depois que o grupo deixou a barraca. Um casaco que pertencia a Krivonichenko, morto sob o cedro, foi encontrado no corpo de Dubinina, localizada no ravina. Uma calça cortada das pernas de Krivonichenko foi encontrada envolvendo o corpo de outro membro. O que isso significa é que alguns integrantes permaneceram vivos por tempo suficiente para recolher roupas de quem já havia morrido. O grupo não morreu ao mesmo tempo. Houve uma sequência. Houve sobreviventes que viveram tempo suficiente para ver os outros caírem e ainda tentarem continuar. O detalhe da radioatividade foi descoberto semanas depois da remoção dos corpos,
quando os investigadores mandaram as roupas para análise num laboratório em Sverdlovsk. 3 peças apresentavam níveis de contaminação por partículas beta acima do padrão natural de fundo. As peças eram do cinturão e da roupa de baixo de Krivonichenko e do suéter de Dubinina. Não havia fontes naturais conhecidas de radiação naquela área da Cordilheira dos Urais. Não havia registros de atividade nuclear ou teste de armamentos nas coordenadas daquela encosta. Os documentos da investigação oficial nunca relacionaram a contaminação a nenhuma causa específica. O laudo final limitou-se a registrar a presença e silenciou quanto à origem. A investigação oficial foi encerrada em maio de 1959, 3 meses depois da descoberta dos primeiros corpos. A conclusão, assinada pelo procurador do caso Lev Ivanov, usou uma formulação que viria a ser citada por pesquisadores durante décadas, não pelo que dizia, mas pelo que evitava dizer. O texto concluía que as mortes foram causadas por uma força natural desconhecida que as vítimas não foram capazes de superar. Nenhum culpado foi apontado. Nenhuma hipótese foi formalmente desenvolvida. Nenhum mecanismo foi proposto. A área em torno da montanha foi fechada para expedições civis por 3 anos, sem justificativa oficial publicada. Parte dos documentos do processo foi classificada como confidencial e permaneceu inacessível até 1990, quando os arquivos foram parcialmente liberados durante o governo Gorbachev. Mas parcialmente é a palavra que importa. Até a última revisão pública dos documentos, em 2019, quando as autoridades russas reabriram o caso e chegaram à conclusão de uma avalanche de pequena escala como causa precipitante, havia páginas faltando no processo original, páginas numeradas que não existiam no arquivo. A teoria da avalanche é a que conta com maior aceitação institucional. A ideia é que uma placa de neve instável teria deslizado sobre a barraca durante a noite, forçando o grupo a cortar o tecido para escapar antes de ser soterrado, saindo às pressas demais para pegar equipamento. A versão de 2019 introduziu o conceito de avalanche de placa de neve retardada, um fenômeno em que a neve se acumula de forma instável e desliza horas após uma perturbação inicial, talvez causada pelo próprio processo de montagem da barraca. O problema dessa teoria não é que seja impossível, é que ela não explica as lesões encontradas nos 4 corpos do Ravina, cujo padrão de fratura não é compatível com o impacto de neve em movimento. Não explica a troca de roupas entre os membros depois da saída da barraca. Não explica a presença de radioatividade. Não explica o comportamento das pegadas na neve, que eram regulares e organizadas, não o padrão de fuga de pessoas que acabaram de ser atingidas por uma avalanche. E não explica porque nenhum sinal físico de avalanche, nem rastro, nem marca de movimento de neve em larga escala foi documentado pelos investigadores que chegaram ao local em 26 de fevereiro, semanas depois, quando a neve recente havia coberto qualquer pista. Os defensores da teoria dizem que exatamente por isso o sinal havia sumido. Os críticos dizem que isso torna a teoria impossível de falsificar, o que não é o mesmo que ser verdadeira. A teoria do infrassom foi desenvolvida nos anos 1990 por pesquisadores que trabalhavam com fenômenos acústicos em ambientes montanhosos. A ideia é que a conformação específica daquela encosta da Holatsiakl poderia criar, em determinadas condições de vento, vibrações em frequências de infrassom, abaixo dos 20 Hz, que o ouvido humano consegue detectar conscientemente. Em determinadas intensidades, exposição a infrassom causa sintomas documentados que incluem sensação de presença invisível, paranoia aguda, visão perturbada e, em casos extremos, pânico que ignora completamente os estímulos racionais. O problema dessa teoria é que ela explica o pânico e a saída da barraca.
Não explica as costelas fraturadas de Zolotarev. Não explica o crânio fraturado de Thibaut Brignoles. Não explica a ausência da língua de Dubinina. E não explica a radioatividade. É uma teoria que funciona para uma fatia dos fatos e se desintegra no restante. A versão que sobreviveu nas comunidades Mansi da região durante mais tempo do que qualquer investigação científica é também a que nenhuma autoridade acadêmica considerou digna de inclusão nos processos oficiais. Os Mansi habitam aquela região dos Urais do Norte há pelo menos 2 milênios. O nome que eles deram à montanha, Kolatsiakl, aparece em documentos etnográficos do século XIX como um lugar proibido para acampamento, não por superstição vaga, mas por uma razão específica que os anciãos descreviam de forma consistente ao longo de gerações diferentes. Eles diziam que a montanha era o território de uma entidade que os Mansi chamavam de Menk, uma categoria de ser da cosmologia local, associada a espíritos que habitam pontos específicos do território e que são ativados por intrusões em momentos específicos do ano. O mês de fevereiro nos calendários rituais Mansi corresponde a um período chamado de Tempo dos Olhos Abertos, quando essas entidades são consideradas ativas. Os pesquisadores acadêmicos que tomaram contato com essa tradição oral nos anos 1990 a registraram como folclore local sem relação com o caso. Mas é a teoria que mais resistiu ao tempo, não por ser verificável, mas porque é a única que não tem uma falha fundamental quando aplicada a todos os elementos do caso ao mesmo tempo. O que não é uma confirmação. É apenas uma observação que não deveria ser confortável. O local do acampamento original foi rebatizado como Pereval Dyatlova, em russo, a passagem de Dyatlov, e é hoje um destino de turismo de aventura. Há trilhas sinalizadas partindo de Visay. Há grupos de alpinistas que sobem até a encosta onde a barraca foi montada e fotografam o lugar para publicar em redes sociais. Em 2018, um grupo de fotógrafos documentaristas instalou câmeras de monitoramento na área durante um mês de inverno como projeto experimental. 3 das câmeras funcionaram sem problemas durante todo o período. A quarta, instalada na encosta nordeste, parou de transmitir na segunda semana sem nenhuma causa técnica identificada e, quando foi recuperada pelos organizadores, a bateria estava completamente descarregada, o que o fabricante do equipamento confirmou por escrito como impossível dado o histórico de testes do modelo. O cartão de memória estava formatado. Não havia imagens. Em 2020, uma pesquisadora chamada Natasha Petrova Morozova, jornalista freelance de Ekaterinburg, que havia dedicado 7 anos ao estudo dos arquivos do caso Dyatlov, foi encontrada morta em seu apartamento. A causa da morte foi atestada como parada cardíaca. Natasha tinha 34 anos e nenhum histórico cardíaco documentado. Nenhuma ligação foi estabelecida entre sua pesquisa e sua morte, provavelmente porque nenhuma investigação foi aberta. A pergunta que ficou e que vai continuar ficando, independentemente de qualquer teoria que você encontre, é esta: se o grupo entrou em pânico por causa de uma avalanche de infração, de testes militares ou de qualquer outra coisa que a ciência já tentou usar para fechar esse caso, porque as autoridades soviéticas precisaram lacrar documentos, fechar a área e encerrar a investigação com uma frase que admite que não sabe o que matou aquelas pessoas. Relatórios policiais não usam o termo força natural desconhecida quando sabem o que aconteceu. Usam quando sabem o que aconteceu e decidiram que não vão dizer. E essa distinção, pequena como parece, é o que torna impossível dormir bem depois de ter olhado com cuidado para todos os documentos disponíveis. Porque a diferença entre não sabemos e sabemos, mas não vamos contar, é enorme. E tudo nesse caso aponta para um lado que não é o primeiro.
Se esse tipo de investigação faz sentido para você, se você chegou até aqui porque não conseguiu parar depois que a história começou, faz sentido que você curta esse vídeo e se inscreva no canal, porque esse não é o único caso que ficou arquivado longe demais para a maioria encontrar. E o próximo tem camadas que vão fazer o que você acabou de ouvir parecer simples. Existe um tipo de curiosidade que a maioria das pessoas aprende muito cedo que não deve demonstrar. Não é a curiosidade por tecnologia, ou por ciência, ou por história convencional. É a curiosidade pelo que não fecha. Pelo caso que foi oficialmente encerrado com uma linguagem que não explica nada. Pelo mistério que tem nome, tem datas, tem documentação, e ainda assim permanece sem resposta satisfatória décadas depois. Se você está aqui, você provavelmente sabe do que estou falando, porque você sentiu isso alguma vez. Essa sensação de que uma história tem camadas que a versão oficial prefere não iluminar. E que o impulso de continuar puxando o fio é mais forte do que o desconforto de não chegar a uma conclusão confortável. O caso que você vai ouvir hoje é real. Tem nomes, tem datas, tem fotos, diários, laudos médicos e documentos de processo que estiveram lacrados por décadas. Tem um lugar que você pode encontrar no mapa, com coordenadas precisas, numa parte dos Urais que existia muito antes desse caso e que continua existindo muito depois. O que aconteceu ali em fevereiro de 1959 envolveu 10 jovens soviéticos altamente qualificados, com experiência documentada em expedições de alta dificuldade, e resultou em 9 mortes, cujas causas o governo soviético classificou com uma frase que é, ela própria, um tipo de confissão. Eles disseram que uma força natural desconhecida havia matado aquelas pessoas. Não disseram qual força. Não disseram o que investigaram. Fecharam o processo e lacram parte dos documentos por mais de 30 anos. O que você vai ouvir não vai terminar com uma resposta. Não porque esse canal evita respostas, mas porque essa história específica não as tem. O que ela tem é evidência. E evidência, quando você coloca tudo sobre a mesa ao mesmo tempo, leva a perguntas que não cabem em nenhuma categoria que as autoridades oficiais estavam dispostas a usar. Fique até o final. Não porque vou resolver o mistério, mas porque a pergunta que esse caso deixa só faz sentido depois de você ter ouvido tudo. E ela vai continuar com você depois que o vídeo acabar. Quero pausar aqui por um momento, porque chegamos ao ponto em que a investigação começa a perder o chão. 9 pessoas treinadas, com experiência comprovada em condições extremas, saíram da barraca no meio do frio de 40 graus negativos, sem botas, sem casacos, rasgando o próprio abrigo de dentro para fora. E as pegadas que deixaram na neve eram regulares, organizadas, sem correria, como se estivessem caminhando em direção a alguma coisa que sabiam onde ficava. Não fugindo, indo. Isso é o detalhe que nenhuma das teorias consegue encaixar de forma satisfatória, nem a avalanche, nem o infrassom, nem os testes militares. O que eu quero saber é o que você acha. Porque muita gente já está nos comentários com teorias que eu ainda não tinha considerado, e algumas delas estão mudando a forma como estou olhando para os fatos. Me conta o que você acha que realmente aconteceu naquela noite. Se você chegou até aqui, você não é do tipo que muda de assunto quando a história fica desconfortável. Você é do tipo que quer saber mais, que percebe que o mundo tem camadas que a versão oficial prefere manter no escuro e que sente que um arquivo lacrado não é o mesmo que um caso encerrado. Esse canal existe para as pessoas assim. Aqui cada história tem nomes reais, datas verificáveis, documentos que existem e que às vezes estiveram fora do alcance público por décadas. Não são lendas urbanas. Não são especulações sem fundamento. São casos que aconteceram, que foram investigados de forma que levanta mais perguntas do que respostas.
e que continuam esperando por alguém disposto a olhar com atenção para tudo que foi deixado para trás. Se você ainda não está inscrito, o botão está aqui. Ativar o sininho significa que você não vai perder o próximo vídeo, e o próximo caso tem uma natureza diferente do que você acabou de ouvir. Dyatlov é perturbador porque não tem resposta. O que vem a seguir é perturbador, porque talvez tenha uma, e essa resposta é pior do que a ausência de resposta. Fique por perto.